mostrou o que todo mundo já sabia, que o Bolsonaro ainda tem uma parcela do eleitorado disposta a segui-lo. É, mostrou também que o data derrite não, não funciona. O secretário de Segurança de São Paulo botou que tinha 750 mil pessoas lá. Ele chegou a falar em 750 mil pessoas, e um estudo da USP mostra que, na verdade, seriam 180 mil. Mesmo que não fosse só 180 mil, fosse um pouco mais, está longe dos 750 mil do data derrite, né? Então, mostrou isso, mostrou que eles trabalham muito com números falsos, com ideias falsas, e essa coisa do Bolsonaro dizer que tentar se colocar como Lula é uma forçação de barra da pior espécie. O Bolsonaro é um golpista, o Lula é um democrata. Isso é uma diferença monumental entre as duas figuras, né? Um tentou dar o golpe, o outro se submeteu à democracia, sem tentar dar golpe, sem nada, perdeu a eleição várias vezes, e nenhuma das vezes que perdeu a eleição falou que havia fraude eleitoral. São completamente diferentes. O Bolsonaro e o Tarcísio, ao falar, que o Tarcísio busca é dizer: olha, o senhor deixou uma herança. É isso que o Tarcísio está dizendo. E, de fato, o Bolsonaro vai deixar uma herança e vai começar a luta pelo espólio dessa herança, pelo espólio bolsonarista. O Tarcísio é hoje o primeiro colocado nessa disputa. Daí ele ficar bajulando o Bolsonaro. Mas os outros já estão começando a sair. Se você vê lá, por exemplo, o prefeito de São Paulo não apareceu, estava lá, mas se escondeu o quanto pôde. É essa situação. Então, o Bolsonaro ganhou a foto, que é o que ele queria. E eu acho que perde na medida em que aquelas pessoas que ele levou lá esperavam que acontecesse alguma coisa, tipo a quebradeira que eles fizeram na Praça dos Três Poderes. Foram lá, ouviram um discurso acovardado do líder deles, é, saíram com a sensação de que não ocorreu nada, e o Bolsonaro acabou revelando para eles: olha, existiu a minuta do golpe, e o que eu queria de vocês, eu já consegui, essa foto aqui. Só isso. Eles foram usados, como sempre, pelo bolsonarismo, e eu acho que ele deixa essa sensação, pelo Bolsonaro, e eu acho que ele deixa essa sensação entre seus seguidores. O Bolsonaro joga para cima da gente as coisas, nos usa, mas não dá nada em troca. Você acha, ô Josias, que é possível classificar como positiva para o Bolsonaro essa manifestação ou não? Como é que você classificaria? Não, não se pode dizer que é negativa uma manifestação de um líder político que consegue encher 7 quadras da Avenida Paulista, né? E agora confirmaram-se nessa manifestação duas coisas que a maioria dos observadores políticos já suspeitava, né? A primeira delas é que o bolsonarismo pode ter encolhido, mas não desapareceu. E a segunda é que a inelegibilidade retirou o Bolsonaro das urnas, mas não das ruas. Então, a despeito de toda a precariedade criminal, ele continua sendo um líder com capacidade para arrastar os seus devotos para a rua. Agora, do ponto de vista jurídico, esse ato da Paulista piorou a situação do Bolsonaro, porque ele acabou admitindo a existência de uma minuta de golpe, depois de silenciar diante da Polícia Federal. E politicamente, o Bolsonaro conseguiu trancar os seus herdeiros políticos, ou os pretensos herdeiros políticos, como o Tarcísio de Freitas, num cercadinho, no seu cercadinho, e mostrou ao Lula que não basta conviver com o centrão, é preciso superar a dificuldade de coexistir com a direita e fazer alguns acenos para o pedaço racional do conservadorismo brasileiro, né? Então, isso é um pouco o resumo da ópera. Agora, é preciso que o Bolsonaro responda. Ele obteve a foto que ele queria, ele obteve, vai pendurar em casa, está circulando aí pelas redes sociais. Agora, é preciso dizer para que serve essa foto.
do ponto de vista jurídico, não melhorou a situação dele. E do ponto de vista político, ficou do mesmo tamanho. Juridicamente, há um quê de ameaça também nessa manifestação, que é uma tentativa do Bolsonaro de fazer crer naqueles que se ocupam da investigação dos seus crimes e da análise de futuras denúncias, eventuais ações penais. Ele está sinalizando para essas pessoas que há um risco na denúncia, no julgamento, na prisão dele. Pode haver uma grande revolta popular, porque o povo, segundo ele, está do lado dele. Uma manifestação na Avenida Paulista não se confunde com a posição de mais de 200 milhões de brasileiros, né? E isso já aconteceu lá também, quando o Lula, que tem igualmente um potencial, um líder popular como o Bolsonaro, divide com ele o eleitorado e se mostrou majoritário na última eleição. O Lula também se dizia lá atrás que, nesse mesmo discurso que nós mencionamos há pouco, em que o Lula disse que já não era uma pessoa, era uma ideia, ele fez esse discurso horas antes de se entregar para a Polícia Federal. E nesse discurso ele falou que havia o risco de uma revolta popular em caso da prisão, caso se confirmasse a prisão dele, não é? E não houve nada, não é? Não houve nada. O mesmo se dará com o Bolsonaro. Sentença judicial no Brasil não se discute na rua, em cima do palanque. Sentença é para ser cumprida. E esse mérito ninguém retira do Lula. Ele cumpriu a sentença, fez lá o show político dele, natural para um líder político, mas se entregou à polícia, ficou preso lá pelo tempo que o mantiveram na cadeia, 1 ano e 7 meses, depois saiu e foi manejar os seus recursos judiciais, ou foi ralar para que os seus recursos tivessem o efeito que ele desejava. O Bolsonaro, ao contrário, ele, tendo perdido a eleição, preparava um golpe. Não obteve o apoio que desejava, nem mesmo da totalidade ou da maioria dos militares. E se encontra nessa situação precária, né? Então, não melhorou a situação dele do ponto de vista jurídico. Os devotos foram para casa e ele continua com o mesmo tamanho de problema. O problema é o mesmo, continua lá dentro do processo a delação do Mauro Cid, continuam lá os vídeos e os áudios que desnudam a tentativa de golpe. Então, do ponto de vista jurídico, não melhorou. Politicamente, ficou do mesmo tamanho, Fabiola. Agora, ficou claro que o país vai ter que aprender a conviver com o Bolsonaro. É um personagem que, diferentemente de outros presidentes, veja o caso do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, perdeu a eleição, foi para casa, virou ali uma referência, passou a dar entrevistas e não se ocupou mais da cena política, não conturbou a cena política, deixou que o seu sucessor governasse, né? O Bolsonaro é de outro tipo, é um personagem que cria caso antes, durante a presidência e depois dela. Então temos que aprender a conviver com isso. Fabiola, eu Fala. queria dar uma informação. O Bolsonaro ainda planeja negar na justiça o envolvimento com a minuta do golpe, que ele falou ontem, que ele citou ontem, a minuta do golpe, e muita gente está dizendo que isso vai ser usado contra ele na justiça. De fato, aumenta o risco da acusação, aumenta a força da acusação contra ele. Mas o Bolsonaro é da turma daqueles machistas cínicos, que tem como lema negar, negar, negar. Podem ser pegos na cama com a amante, mas vão negar até o fim e chamar a mulher de louca. Você está vendo coisas. Essa é em síntese, a estratégia do Bolsonaro em relação ao golpe, repetida até na Avenida Paulista nesse domingo. Ele negou, negou e negou o golpe. E nos acusa a todos de estarmos vendo coisas. E pretende repetir essa estratégia na justiça. Bolsonaro planeja negar que tenha admitido qualquer envolvimento com a minuta do golpe, a cuja existência se referiu no discurso da Paulista.